É muito bom ver de volta algumas pessoas que estavam viajando. Seja bem-vindo, você que voltou de férias, de um tempo com a família. Alguns irmãos que estavam presentes aqui no domingo passado, agora saíram. Mês de janeiro é assim, né? Muita gente acaba revezando no período de trabalho, no período de vinda na comunidade, com um tempo de férias também. Fato é que na semana passada nós iniciamos uma conversa sobre esse tema que aí está, Descomplique. O tema da nossa série é, na verdade, um grande imperativo: descomplique a sua vida. Essa temática surgiu no meu coração há um tempo atrás, quando eu tive um tempo de conversa com um amigo que disse assim para mim: Renato, por que é que a vida precisa ser tão complicada assim? Por que a vida familiar não pode ser mais simples, mais prazerosa, mais fácil? Ela precisa muitas vezes ser truncada, atropelada. Por que a criação dos filhos não pode trazer apenas as suas doçuras? Porque ela vive trazendo também um pouco de amargor, um pouco de frio na barriga, de medo, de ansiedade. Por que a vida profissional também é assim tão complicada? Por que a vida é tão difícil? Eu, ao invés de responder essa pergunta prontamente, acabei me apropriando dessa pergunta e fiz dessa pergunta a minha própria oração. Senhor, por que a vida é tão complicada assim? Por que as coisas são tão difíceis e não poderiam ser mais simples? Foi então que eu me deparei com um texto do sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, que diz exatamente o seguinte: Deus fez todos íntegros e honestos. Uma outra tradução diz: Deus fez todos retos, lineares, de tal forma que tudo caminhasse bem, concorresse bem. Nós é que estragamos tudo. É isso que o sábio Salomão diz: nós é que acabamos estragando tudo. Muitas vezes a nossa situação familiar não é favorável porque ao longo dos anos nós não nos dedicamos da maneira como deveríamos dedicar a ela. Nós estamos hoje numa situação financeira complicada porque fizemos escolhas e opções ao longo dos meses que acabaram nos complicando no aqui e no agora. Na mesma direção, Martin Luther King diz: para ter inimigos não é preciso declarar guerra, basta dizer o que pensa. O que tem de gente complicando a sua vida, os seus relacionamentos, simplesmente porque quer dizer o que pensa, o que vem na cabeça, como se isso fosse a prova maior de uma virtude chamada autenticidade. Mentira. Isso é prova de uma virtude ao avesso, chamada impulsividade, que emperra relacionamentos, que machuca as pessoas que estão ao redor e que transforma os ambientes onde a gente se encontra num ambiente muito pesado, muito difícil de suportar. Reconhecer que somos profundamente complicados é o primeiro passo para descomplicar as nossas vidas. Eu mencionei também na semana passada uma entrevista do astro de rock Bon Jovi, que no meio de um talk show disse que certa vez a sua esposa estava brava com ele e começou a reclamar, dizendo: eu vou embora porque você é um sujeito muito difícil, você é complicado demais. Então Bon Jovi a esposa de Bon Jovi pegou uma mala, colocou em cima da cama e começou a arrumar as coisas, e imediatamente ele fez o mesmo, colocou a sua mala em cima da cama e começou a colocar as roupas. E ela, sem entender o que estava acontecendo ali, disse: por que você está arrumando as suas coisas também? Ele respondeu dizendo: se você vai embora, eu sou louco de ficar aqui sozinho comigo, com a pessoa mais complicada que existe. Eu sozinho comigo, eu não me aguento, eu não dou conta. Esse negócio de reconhecer que a gente é difícil, esse negócio de reconhecer que a gente é complicado, que a gente faz escolhas que não deveria fazer, que a gente diz coisas que não deveria dizer, é o primeiro passo para a gente poder descomplicar a vida da gente. E ao longo das próximas semanas a gente vai continuar conversando a respeito desse tema. Esse vai ser o nosso desafio. O desafio de descomplicarmos as nossas crises, como vimos na semana passada, de descomplicarmos as nossas agendas, relacionamentos, finanças e também a nossa fé. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas agendas. Todas as vezes que eu mencionar o termo agenda, não pense em algo
abstrato que a gente acaba usando como referência para a nossa vivência diária. Quando eu falo agenda de papel, no tablet, no computador ou no celular, que objetivamente leva a marca dos nossos compromissos e acaba determinando a maneira como nós administramos o nosso dia a dia. Introduzindo o assunto, ao descreverem como vivem ocupadas, muitas pessoas deixam transparecer que isto acontece contra a sua própria vontade. Já percebeu isso? Puxa vida, minha agenda está complicada, difícil. E a pessoa diz a respeito da sua situação, normalmente colocando-se numa situação de vítima. Como se o patrão fosse o complicado, como se a esposa o atropelasse, como se o marido sugasse as suas energias, como se os seus amigos tivessem o poder de acabar com a sua autonomia. Mas na verdade não é assim. Nós muitas vezes deixamos de nos organizar porque nós mesmos abrimos mão do controle sobre as nossas vidas. Entretanto, muitas delas se sentem lá no fundo orgulhosas de tal situação, como se isso tivesse o poder de lhes conferir valor e distinção. Já percebeu isso também? Tem gente que quando diz, eu estou ocupado demais, eu tenho muita coisa para fazer, diz de tal forma a se sentir importante, diz de tal forma a mostrar que tem valor, que tem significado. E isso é uma grande bobagem, né? Pessoas ocupadas revelam antes de qualquer coisa que são pessoas que muitas vezes não conseguem administrar o seu tempo, não conseguem estabelecer as suas prioridades. O custo desse sentimento de bem-estar por dizer eu estou ocupado pode ser alto demais, e ele pode custar muitas vezes a nossa saúde pessoal, pode custar muitas vezes a nossa saúde conjugal, o nosso bom relacionamento com a esposa, com o marido, também a estabilidade emocional dos nossos filhos. É um custo que, se a gente for honesto, a gente não quer pagar. E se a gente não quer pagar o custo, é melhor a gente se organizar, é melhor a gente descomplicar a vida, é melhor a gente organizar as coisas. Aquele que deseja descomplicar a sua vida, aquele que deseja fazer isso, precisa, antes de tudo, tornar-se senhor da sua agenda e gerenciá-la conforme as suas prioridades. Um pastor que tem escrito muito a respeito do assunto e falado em muitas conferências a respeito do tema é o pastor Bill Hybels, que no seu livro Simplify disse algo muito interessante. Uma agenda fora de controle impede você de simplificar sua vida. Ela o mantém refém de coisas tangíveis, reuniões, compromissos, projetos, sem priorizar adequadamente as intangíveis em quem você está se transformando, os seus relacionamentos com a família e os amigos, e por que não mencionar também aqui a nossa relação com Deus. Nós precisamos assumir o controle das nossas agendas. Para isso, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que são elementares na hora de estabelecermos as nossas prioridades e preenchermos as nossas agendas. O primeiro princípio é o seguinte: boas agendas são agendas personalizadas. São agendas que funcionam para você, não são agendas copiadas de outras pessoas, de pessoas a quem você admira, porque a agenda dessas pessoas funciona para elas. Cada um de nós precisa desenvolver a sua própria agenda, de acordo com o seu funcionamento, de acordo com as suas prioridades. Boas agendas são priorizadas porque elas levam em consideração as nossas prioridades, elas levam em consideração os nossos compromissos e não os compromissos dos outros, e elas levam em consideração o nosso modo de funcionamento. Você já descobriu a maneira como você funciona? Você já descobriu o horário do dia no qual você é mais frutífero, produtivo? Você já descobriu também, por outro lado,
os horários, os momentos do dia em que você produz menos, em que você vai perdendo o ânimo, o vigor. Descobrir isso é fundamental. Vejam, por exemplo, a maneira como Winston Churchill, estadista britânico, que ficou bastante conhecido por ser o primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, lá no Reino Unido. Ele trabalhava boa parte do tempo na cama. Um jeito bom de trabalhar, né? Alguém gostou? Talvez alguns sintam um pouquinho de inveja dele. Ele costumava ficar acordado até as 3 ou 4 horas da manhã, quando então ia se deitar. Acordava por volta das 7 horas e trabalhava na cama, mesmo até as 11 horas ou o meio-dia. Se não fosse o Winston Churchill, um sujeito reconhecido pelo seu trabalho, pelas suas ações, pela sua assertividade, pela sua eficiência, a gente diria assim, puxa vida, que sujeito atropelado, que sujeito que não sabe lidar com a própria vida. Não, o Winston Churchill descobriu a maneira como ele funcionava, como ele produzia melhor. E ele então começou a desenhar a sua agenda de tal maneira a funcionar bem. Na mesma direção, um sujeito chamado Leonardo da Vinci, pouco conhecido mundo afora, né? Protagonista do renascentismo, cientista, matemático, engenheiro, artista, pintor e uma série de outras coisas. Ele tinha a fama de tirar cochilos de 2 horas sempre que cansava. 2 horas sempre que cansava, independentemente da hora do dia, para que não tivesse de desperdiçar 8 horas de sono todas as noites. Esse padrão ficou conhecido como um padrão multifásico, conhecido como o sono do gênio. O sono do gênio. Talvez o que esteja faltando para alguns de nós seja o sono do gênio. 2 horas no meio da tarde, 2 horas no meio da manhã, para poder funcionar melhor. Mas perceba, são 2 horas de sono para produzir mais, para ser mais efetivo, para oferecer uma contribuição mais significativa para o mundo aonde se vive. Thomas Edison, inventor, cientista e empresário, também foi um poderoso fã dos cochilos. Ele dispôs camas portáteis em lugares estratégicos por toda a sua casa e em seu laboratório para que pudesse tirar cochilos de 20 minutos ao longo do dia. Um monte de cama. É cama no laboratório, é cama na sala, é cama no quarto, é cama no corredor, para não perder aquela sensação de soninho. Sabe aquele bateu o soninho? Para ele não perder o soninho indo para um outro cômodo, ele já tem uma cama. Deita, dorme, levanta recomposto e continua o seu trabalho. Não há como negar a efetividade desses 3 homens que eu acabei de citar. E na mesma direção faziam parte desse grupo Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Napoleão Bonaparte. A questão não é a gente fazer da agenda deles e da maneira como eles funcionavam a nossa agenda e o nosso meio ou a nossa forma de funcionar. A questão que o exemplo deles nos traz é a seguinte: como é que a gente funciona? Qual é o nosso melhor horário? Qual é a nossa pior hora? Onde nós devemos colocar as nossas prioridades? E onde nós devemos colocar as coisas que nós fazemos com mais facilidade? O segundo princípio é o princípio da agenda contextualizada. Boas agendas são agendas contextualizadas aos nossos próprios objetivos. Quem vive olhando para o objetivo da vida do outro acaba se confundindo e tendo uma vida completamente infrutífera. Também considera as minhas circunstâncias, o meu momento. A agenda da gente muda quando a gente tem filhos e a gente precisa ser tranquilo com relação a isso. Algumas mulheres se culpam demais.
A gente precisa ter um pouquinho mais de calma, é uma fase. Início de casamento, a gente também tem algumas mudanças, algumas demandas, vai com calma. Tem alguém doente na família, alguma coisa precisa mudar na nossa agenda, porque as circunstâncias tecem implicações sobre ela. Em terceiro lugar, boas agendas são agendas holísticas. Agendas holísticas são agendas onde há espaço para as nossas atividades pessoais. A minha devoção a Deus, a leitura de um bom livro, um tempo de descanso, seja como Thomas Edison ou como Leonardo da Vinci. Tem espaço também para as atividades profissionais, para crescer, para avançar, para produzir, para se satisfazer, como diz Salomão, na produção, na obra das suas mãos. E também espaço para as atividades relacionais, relacionamento com a família, relacionamento com amigos. A sua agenda é uma agenda holística, ela tem tempo para todas essas coisas, você escreve isso na sua agenda, ou essas coisas acontecem à medida em que você vai sendo pressionado? Algum tempo atrás, a National Center on Addiction and Abuse, um órgão norte-americano, acabou revelando dados muito tristes a respeito daquilo que acontece com os filhos quando os pais não se dedicam a eles da maneira como deveriam se dedicar. Crianças criadas pela mãe têm 30% mais chances de envolverem-se com drogas. Crianças que crescem apenas com a mãe, sem a presença dos pais, 30% de chance mais de se envolverem com drogas. Nas famílias convencionais em que os filhos não têm um bom relacionamento com o pai, o risco sobe para 68%. Ou seja, não adianta não ser divorciado. Não adianta estar em casa ou morar na vizinhança. Eu tenho que ser presente. Eu tenho que participar da vida do filho. Eu tenho que conversar com ele olhando nos olhos. Do contrário, o risco do uso de drogas é igualmente grande. Filhos sem pais têm 3 vezes mais possibilidade de ir mal na escola, precisar de psicólogo e, pasmem, cometer suicídio. A gente precisa tomar cuidado. Se a gente não descomplicar a nossa vida em 2016, nós não seremos os únicos a padecer. Aqueles que dependem da gente, convivem com a gente, vão padecer também. E vão sofrer muito ao longo das suas vidas. Seria coincidência dizer que habitualmente cerca de 10 milhões de crianças estejam contaminadas com doenças venéreas? Distância dos pais, falta de influência daqueles que mais precisam investir na vida dos filhos. A cada dia, 5.000 crianças contraiam doenças sexualmente transmissíveis. Também, 1 em cada 5 adolescentes usam drogas regularmente. E por último, entre 7 e 14 milhões de menores de idade já sejam alcoólatras, não se tornarão alcoólatras, já são. Ferrou. A ausência dos pais. E como tem pai por aí só se preocupando com a vida profissional, só se preocupando com o seu lazer, com o seu entretenimento, os nossos filhos também precisam das nossas agendas. Eles também precisam da nossa dedicação. E por último, boas agendas são agendas construtivas. O que são agendas construtivas? São aquelas que constroem algo. Diferente daqueles que só têm agendas reativas. O que são agendas reativas? Aquelas que a gente faz em função dos compromissos que nos empurram semana após semana. Sabe aquele bate-pronto que você pega a caneta, escreve numa folha de papel tudo o que tem que fazer no começo dessa semana e até o final da semana? Isso é uma agenda reativa. A agenda construtiva contempla aquilo que eu quero me tornar, aquilo que eu quero
aquilo que eu quero deixar como legado para a minha vida, e aquilo que eu quero construir ao longo do meu tempo útil de trabalho. Algumas curiosidades. Você sabia que se você lesse apenas 30 minutos por dia, você poderia concluir um livro por semana de até 200 páginas? Já faz quanto tempo que você não lê um livro de 200 páginas? Apenas 30 minutos por dia. 4 livros no mês. E se você fizer a conta, quantas páginas dá por ano? 11.000 páginas. Só em termos comparativos, você sabe quantas páginas uma Bíblia tem em média? 1.000. Em outras palavras, lendo meia hora por dia, você poderia ler algo em torno de 11 vezes a Bíblia. Mas isso só acontece quando a gente determina algo nas nossas agendas. E as nossas atitudes vão produzindo gradativamente aquilo que nós queremos alcançar. Se você dedicasse 4 horas por semana, num período de 3 meses, você poderia concluir um curso básico de fotografia, sabia? Tem muita gente que fala, puxa, como eu gosto de fotografia, como eu gosto de imagem, como eu queria ter um hobby. É impossível para mim, impossível. 4 horas por semana, num período de 4 meses. Então você conclui o seu curso básico de fotografia. Se você dedicasse 1h30 por semana, preste atenção nisso, num período de 2 anos, apenas 2 anos, você poderia concluir um curso na área de Bíblia, espiritualidade e missão. Tudo isso pela internet. Por que é que a gente não cresce intelectualmente? Por que é que muitos de nós não crescemos intelectualmente? Por que é que muitos de nós não conseguimos nunca avançar com novos cursos, com novas realizações? Por que é que a gente não consegue avançar na fé? Responder algumas perguntas. E muitos de nós optamos pela vida, me desculpem a expressão, mas é a mais adequada para o momento, pela mediocridade. Somente quando a gente muda as nossas agendas e determina aquilo que nós queremos ser, é que então a gente constrói algo realmente positivo. Eu acho que o texto de Tiago, capítulo 4, de 1 a 17, nos ajuda de maneira muito brilhante a continuar pensando nessa história da construção das nossas agendas. A Bíblia, livro escrito há mais de 2.000 anos atrás, é um livro riquíssimo de orientação para que a gente potencialize a nossa vida e descomplique o nosso dia a dia. Tiago 4, de 1 a 17, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos,
E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou pela manhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quais são as dicas que Tiago nos dá aqui com o propósito de descomplicar a vida da gente? A primeira é a seguinte: identifique as paixões que te governam. Quais são as paixões que governam o seu coração? Quais são as paixões que normalmente te levam a preencher quadradinhos na agenda? No verso 1, Tiago diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Muitos dos nossos problemas hoje em dia, em termos de agenda, têm a sua origem nas nossas paixões, nas minhas e nas suas. Paixões boas, legítimas, levam a gente para frente. Paixões complicadas e disfuncionais nos destroem, acabam com a gente. Que paixões disfuncionais podem governar e destruir a nossa vida? A primeira citada por Tiago é a cobiça. O versículo 2 diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. O que é a cobiça? A cobiça é aquela ambição desmedida, é aquele anseio de sempre querer aquilo que não tem. O problema é que aquilo que a gente não tem só gera prazer no nosso coração enquanto a gente não tem. Durante essa semana, a Ana Lídia postou um vídeo no WhatsApp da comunidade que mostrava exatamente isso. Quando a gente conquista o alvo do nosso sonho, em poucos dias, o efeito de satisfação vai embora. Prazer só nos dá aquilo que a gente não tem enquanto a gente não tem. Tome cuidado com as suas paixões desmedidas. Comece a se satisfazer com aquilo que Deus deu a você. A segunda paixão disfuncional mencionada por Tiago é a inveja. Invejam, mas não conseguem obter o que desejam, diz o versículo 2. Se a cobiça é uma ambição desmedida para que eu alcance aquilo que eu não tenho ainda, a inveja diz respeito a querer aquilo que o outro tem. E em alguns casos mais doentios, a tentar fazer com que o outro deixe de ter aquilo que eu gostaria de ter. O problema é que a gente não tem muito esse hábito de investigar o coração da gente. A gente vai tocando a vida da gente.
E quando os espaços vazios vão pintando, e a oportunidade da gente refletir sobre a nossa vida e mergulhar no nosso interior, a gente liga a TV, a gente liga o som, e a gente não deixa vir à tona aquilo que precisa vir à tona. Nós precisamos investigar o nosso coração, nós precisamos conhecer as nossas paixões. Se for necessário, você pelo menos uma vez por ano, ter um tempo sozinho e um retiro seu, onde você tem um tempo num hotelzinho simples, para refletir, para meditar e para perceber o que é que está lá no fundo. Que seja assim, para você não ser engolido pelo que está dentro de você, as suas paixões disfuncionais. Quais são as consequências das nossas paixões disfuncionais na nossa vida? Em primeiro lugar, conflitos relacionais. O versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas? Das paixões disfuncionais. Não trate das suas paixões. Não avalie o seu coração. Vai tocando a vida, liga a TV, liga o som e deixa a vida te levar. E você sempre vai viver com conflitos ao seu redor. No trabalho, dentro de casa. E você insistentemente vai continuar dizendo: como as pessoas não me entendem, como as pessoas são incapazes de viver perto de mim, sem perceber que o complicado nessa história pode ser você. Segunda consequência: conflitos interiores. O versículo 2 diz que essas paixões guerreiam dentro da gente, guerreiam aqui dentro. Não olhe para o seu coração, não avalie as suas paixões, não faça isso, esqueça o que eu estou dizendo. E o que você vai colher desse negócio é inquietação, é insatisfação, é ansiedade. E você sempre vai estar colocando a culpa no governo, nas pessoas ao seu redor, mas nunca nas suas próprias paixões que são responsáveis por isso. A segunda dica de Tiago, para você descomplicar a sua agenda, é: determine os princípios que te orientam. A gente precisa de princípio para orientar a nossa vida. Você precisa determinar os seus. Os cristãos costumam determinar os seus princípios usando os princípios que a palavra de Deus revela. E Tiago nos apresenta dois que são muito significativos aqui. O primeiro deles é o da integridade. Verso 2 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O que ele está tentando dizer aqui é o seguinte: tem um monte de gente que acaba se afirmando discípulo de Cristo, mas que continua flertando com uma vida que não tem nada a ver com a vida de Jesus. Um jeito de pensar, de agir, de se comportar, que não tem absolutamente nada com a vida de Jesus. Esse tipo de vida dupla vai arrebentar com você. Vai arrebentar com você. Enquanto os valores da sua fé, da espiritualidade cristã não forem integrados à realidade do seu dia a dia, a maneira como você faz negócios, a maneira como você se relaciona, a maneira como você lida com as suas crises, vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça. Nós precisamos ser um só. Seja aqui na comunidade, seja dentro de casa, no ambiente de trabalho e assim por diante. O segundo princípio mencionado por Tiago aqui é o da humildade. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você já reparou que tem um monte de gente, e é bom a gente falar daqueles que nem vieram hoje aqui, é muito melhor, né, do que falar da gente. Tem um monte de gente por aí que tem dificuldade de dizer: não, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não tenho tempo. Porque a gente quer se sentir o tempo todo útil, porque a gente quer se sentir o tempo todo importante.
E a gente não gosta de reconhecer os nossos limites, as nossas fragilidades. Fique sem dizer não. E o texto bíblico diz que Deus se opõe a você. Em outras palavras, não tenta dar uma de Deus no contexto da sua família. Não tenta dar uma de Deus no ambiente profissional. Não tenta dar uma de Deus em meio às suas crises. Só existe um. E não se opõe a Ele. Mas Deus dá graça aos humildes. Aqueles que dizem: eu não tenho recursos, eu não sei fazer, eu preciso aprender, eu me submeto, sem problemas. Você anda norteando a sua vida com princípios assim? Se essa é a tua história, a tua vida é uma vida um pouco mais descomplicada, mas se você tem rejeitado esses princípios, saiba, a sua vida continuará sendo complicada demais. Terceiro lugar, para descomplicar a sua agenda, priorize os movimentos que te libertam. Existem movimentos que nos aprisionam e existem movimentos que nos libertam. Quais são aqueles que nos libertam? O versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A dica está aqui. Quais são os movimentos que nos libertam, que desembaraçam a nossa vida, que nos dão aquela sensação de agora vai? Submissão a Deus e resistência ao diabo. Mas como eu posso exercitar a minha submissão a Deus? Um exercício simples, a minha devoção pessoal, diária, reservando um tempinho, ainda que curto, para poder ler um texto, ainda que curto da palavra, e orar, ainda que com poucas palavras, conversando com um Deus que nutre a nossa vida. Quem vive dessa forma, abre os seus horizontes, acalma o coração, amplia a visão. A segunda dica, vivência comunitária. Coloque isso na sua agenda também. Tem gente que para vir à igreja aos domingos, joga cara ou coroa. Você sabia disso? Se der cara, eu fico no Faustão. Se der coroa, eu vou à igreja. É uma questão de oportunidade, é uma questão de circunstância. Enquanto isso, outras pessoas vêm por princípio. E quando é princípio, eu venho, mesmo com sono. Mesmo quando eu tive uma semana repleta de atividades para fazer. Por quê? Porque é um princípio. É um valor para mim. Constrói algo que eu desejo ser, um discípulo de Cristo maduro ao longo dos anos. E por último, engajamento na missão. De alguma forma, usando os meus dons, as minhas habilidades, os meus recursos, para que o reino de Deus se expanda. Quando eu faço isso, eu me submeto a Deus e simplifico a minha vida. Percebam? Tem gente que diz: eu não tenho tempo para fazer isso. A orientação bíblica é: faça isso, e a sua vida vai ser mais simples. Em segundo lugar, como posso exercitar a minha resistência ao diabo? Aí o texto de Tiago vai adiante dizendo que existem muitas formas. A primeira delas é: limpem as mãos. Limpem as mãos, pecadores, diz o verso de número 8. Em outras palavras, deixem de fazer o mal. Soltem as pedras. Vocês lembram de uma história em que Jesus é confrontado com alguns homens que queriam apedrejar uma mulher,
E eles jogam essa mulher na frente de Jesus, dizendo: ela adulterou e a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E o que é que você vai fazer, Jesus? E ao invés de oferecer àqueles homens uma palavra abrupta, ele começa a escrever no chão e diz a eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O texto concluído dizendo que aqueles homens foram largando as suas pedras. Como é difícil largar algumas pedras, não é verdade? Como é duro esquecer que algumas pessoas nos fizeram mal e abrir mão da sensação de direito, de revidar, de pagar na mesma moeda. Você quer simplificar a sua vida? Abra sua mão e solte as pedras. Em segundo lugar, você pode resistir ao diabo purificando o coração. Purificando o coração. E como é que a gente purifica o coração? Há um texto que diz que os olhos são a janela da alma. Todas as vezes em que eu gasto o meu olhar naquilo que eu não devo gastar e investir o meu olhar, eu nutro o meu coração de coisas ruins. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com aquilo que você traz diante dos seus olhos, porque pode parecer inofensivo, mas não é. Os olhos são a janela do coração. Entristeçam, se lamentem e chorem. Do que Tiago está falando aqui? Ele está falando de arrependimento. Muitos de nós não temos tempo mais para se arrepender dos pecados, das coisas ruins, das palavras malditas, e a gente vai levando a vida como se nada tivesse acontecido. Faça isso, e o resultado será a reprodução daquilo que foi cometido no passado, tranquilamente. A única maneira de estancar as nossas atitudes complicadas, as nossas palavras malditas, é se entristecendo delas, lamentando cada uma delas, e chorando amargamente e em profundo arrependimento aquilo que foi feito errado. Não falem mal uns dos outros. E aí começa a ficar complicado. Mas essa é uma outra maneira de resistir ao maligno, de resistir ao diabo. Não falem mal dos outros. Como é difícil. Porque às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer. Se a gente faz, a gente complica a nossa vida. A gente cria um ambiente complicado, denso, pesado, cheio de nuvens acinzentadas, que depois fica difícil de dissipar. Tem famílias que estão vivendo assim há anos, porque ninguém tem coragem de parar e de calar a boca. Em último lugar, Tiago diz que para a gente descomplicar a nossa vida é importante reconhecer as limitações que nos envolvem. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Nós temos limitações. Vai escrever a sua agenda? Lembre-se, você não é o super-homem. Você não pode todas as coisas, você não dá conta de tudo. Nós temos um limite. De quais limitações eu não posso escapar? Muitas. Mas citadas por Tiago, 2. A primeira delas, do controle das circunstâncias. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Calma. Aceite isso.
Porque quando você não aceita isso e deseja controlar o seu futuro, você é tragado por um sentimento chamado ansiedade, que é a tentativa inútil de controlar o futuro. Eu e você não podemos. Está preocupado? Diz o texto bíblico: ore e lance as suas ansiedades, lance todas elas aos pés do Senhor. Lance toda a ansiedade para que o Deus que te assiste continue cuidando da sua vida. A segunda limitação da qual eu não posso escapar é a da preservação da própria vida. Eu não consigo. Eu não consigo dizer que eu vou estar vivo no dia de amanhã. Você não consegue fazer isso também. A gente não sabe se a gente vai ter saúde ou se a gente não vai ter. E não adianta nutrir ansiedade com relação a isso. A gente precisa aceitar a nossa limitação. Reconheça. Reconheça que você tem limites. Quando a gente reconhece que a gente tem limite, a gente começa a orar como o Tiago nos ensinou a orar. Ao invés de correr como se a vida dependesse apenas da gente, passamos a dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Muita gente acaba usando essa expressão como um jargão hoje em dia, não é verdade? Mas acredite, quando o Tiago ensinou isso, a ideia dele não era a criação de um jargão, mas de uma palavra de coração. Deus, está aqui a minha agenda, feita diante dos teus olhos, considerando os teus pensamentos, mas eu só vou dar conta desse negócio se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Jesus em João 15, verso 5, disse certa vez: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Esse conseguirá viver com qualidade, cumprindo as suas prioridades, dando muito fruto. Apenas se permanecerem em mim. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Renato, mas eu conheço gente que tem feito. Não conhece. Não conhece. Até mesmo aquelas pessoas que têm realizado alguma coisa de bom e são avessas a Deus, o fazem pela graça de Jesus. Tem alguém fazendo bem, mesmo que amaldiçoe o nome de Jesus, está alcançando esse mérito, esse bem, essa situação, por graça comum, por bênção de Jesus, por bênção de Jesus. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso, o final da conversa sobre as nossas agendas precisa conter um apelo a nos aproximarmos dele, do Senhor que é a videira, que tem os nutrientes para nos alimentar e nos manter com o coração irrigado por todo o ano de 2016 e pelo restante dos nossos dias. Venha para Jesus. Venha para Jesus, fortaleça a sua vida nele, mantenha-se ligado a ele, pois sem ele, você não pode fazer nada, nada, absolutamente nada. Eu quero concluir com uma frase de um puritano inglês do século XVII chamado Richard Baxter. Ele disse certa vez assim: não gaste seu tempo em nada de que venha a se arrepender mais tarde, em nada acerca de que não possa orar pedindo a bênção de Deus, em nada que você não consiga recordar
com uma consciência tranquila em seu leito de morte. Em nada em que você não possa ser encontrado a fazer, com toda a segurança e propriedade, se a morte o surpreender no ato. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, abençoa as nossas vidas de tal maneira a construirmos as nossas agendas com clareza, com propriedade e, sobretudo, para honrar e glorificarmos o Teu nome. Que o Senhor seja o centro e não nós. Que seja a Tua glória o nosso objetivo e não a nossa fama, a Tua alegria e não meramente o nosso prazer. E que dessa forma o Senhor nos abençoe as pessoas que estão ao nosso redor, descomplicando-nos de uma vez por todas. Nós oramos assim, em nome e por amor de Jesus.